que você tem que saber tudo sobre osso? Começa por aí. Se você vai ser um profissional da área da saúde, principalmente quem trabalha com traumas ortopédicos, principalmente, você tem que manjar de toda a estrutura óssea do corpo. Por quê? Porque você vai diagnosticar e tratar lesões ósseas. E as lesões ósseas, elas podem gerar lesões articulares, lesões musculares, vasculares e neurológicas. Então, um osso quando quebra, ele pode romper um músculo, pode romper uma artéria ou uma veia, pode romper um nervo. Ou se eu tiver uma lesão próxima da articulação, isso pode gerar artrose precoce. Então você tem que conhecer tudo sobre os ossos. E é importante que vocês entendam a nomenclatura para entender como que funciona. E olha uma coisa interessante, ó. Quando a gente estuda os ossos, eu vou pegar aqui alguns ossos de exemplo para vocês verem, ó. A escápula, por exemplo, aqui, ó. A gente tem aqui os principais acidentes ósseos, ó. Vocês veem aqui acrômio, vocês têm a parte do colo, glenoide, tudo isso, tá? Então aqui a gente tem algumas características. Olha que interessante aqui, ó. Duas estruturas bem famosas aqui da escápula. O acrômio, que nada mais é do que a continuação da espinha da escápula, tá? Então a espinha da escápula totalmente palpável aqui, e pode ver que a ponta superior da espinha da escápula aqui, ó, é o acrômio. Sabe de onde vem esse nome acrômio? Acro significa alto, ponto alto. Tem uma cidade na Grécia que chama Acrópole. Acrópole, não sei se é uma cidade, se é um bairro, sei lá o que é. Eu sei que Acrópole, acro é alto, pole, cidade. Então aquilo lá é cidade alta. Esse nome acro significa ponto alto. Ómio vem de homo, que é ombro, tá? Então acrômio é o ponto mais alto do ombro aqui, ó. Por isso que isso aqui chama-se acrômio. É a continuação da espinha da escápula. E aqui na região anterior, ó, eu tenho o processo coracoide aqui, ó. Tem gente que confunde o coracoide com o acrômio, mas não tem como confundir, né? Que o acrômio é a continuação da espinha da escápula e o coracoide ele parte anteriormente, aqui acima da cavidade glenoide, tá? Então, esse aqui é o coracoide. Ah, Rogério, e daí? E daí que tanto o coracoide quanto o acrômio, eles são pontos de origens ou inserções ósseas, tá? Então, basicamente, o coracoide, ele é ponto de origens de 3 músculos, tá? Cabeça curta do bíceps, músculo coracobraquial e o músculo peitoral menor. Tá duvidando? Olha só, se eu colocar os músculos aqui, ó, vamos colocar o muscular aqui, ó. São 3 músculos que ficam originados aqui, ó. Por isso que formou-se o processo coracoide. Quando você tem a formação desses acidentes ósseos, todos os acidentes ósseos que a gente tem no corpo, eles foram formados pelo tracionamento dos músculos, tá bom? E isso formou os acidentes ósseos. Tá vendo que ele é comprido aqui, ó? Ele é comprido porque tem 3 músculos tracionando ele aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Cabeça curta do bíceps, essa aqui, ó. Eu vou tirar para você ver. Abaixo dele, coracobraquial, que é esse músculo aqui, ó. Então esse é o coracobraquial. E aqui na porção mais medial eu tenho a origem do peitoral menor aqui, ó. São os 3 músculos que ficam originados no coracoide. Viram porque o coracoide é uma coisa compridinha aqui, ó? Porque ele é ponto de origens musculares. O acrômio da mesma forma. O acrômio é interessante porque ele é ponto de inserção do trapézio e origem do deltoide. Olha que interessante aqui, ó. Se eu colocar a turma toda aqui agora, o trapézio médio, que é esse cara aqui, ó, suas fibras vêm mais para cima aqui também, ó. O trapézio médio, ele tem suas fibras inseridas aqui no acrômio, tá? Que uma coisa que a gente sabe sobre o trapézio e o deltoide é o seguinte, ó. Olha que interessante, ó, se você nunca percebeu isso aqui, ó. Olha essa imagem aí, ó. Inserções do trapézio e origens do deltoide. Os mesmos pontos onde eu tenho a inserção do trapézio são os mesmos pontos que eu tenho a origem do deltoide, ó. Quais são as inserções do trapézio? Terço acromial da clavícula, acrômio e espinha da escápula. Quais são as origens do deltoide? Terço acromial da clavícula, acrômio e espinha da escápula. Dica ouro pra você que nunca percebeu isso. Hashtag fica a dica pra você aí. Então a gente percebe que esses acidentes anatômicos, como o acrômio e a espinha da escápula, eles foram formados pelo tracionamento tanto do trapézio quanto do deltoide. Então, todos os acidentes anatômicos que você tiver no corpo, eles são formados pelo tracionamento ósseo. Se a gente pegar aqui, ó, músculos fusiformes aqui, como o bíceps, coracobraquial e o peitoral menor, que é em leque aqui, ó, você vê que as origens deles aqui são finas, né? Então, quando eles puxam o processo coracoide, ele forma uma estrutura fina. E aí, quando você olha aqui a espinha da escápula e o acrômio, você verifica que é uma estrutura alargada. Por quê? Porque eu tenho músculos largos se originando nesse ponto aqui, ó. Olha a
diferença dos músculos que estão aqui e dos músculos que se originam no processo coracoide. Por isso que a espinha da escápula e o acrômio são largos, porque eu tenho músculos largos se originando ou se inserindo nela. Ah, por que o processo coracoide é pontudo? Porque eu tenho músculos fusiformes se originando nele, entendeu? Então, tem macetes que vocês têm que saber aqui também. Olha outra coisa importante aqui também, da parte proximal do ombro aqui, ó. Nessa região proximal do ombro, eu tenho os músculos do manguito rotador. Vou dar outra dica ouro pra vocês aqui, ó. Quais são os músculos do manguito rotador, ó? Tá aqui, ó, supraespinal, infraespinal, redondo menor e aqui o subescapular, ó. Se vocês perceberem, esses 4 músculos aqui, ó, eles vão contornar a cabeça do húmero aqui, ó. Por isso que eles são os músculos do manguito rotador. Tem gente que fala pra mim que esse músculo aqui, que é o redondo maior, é também o músculo do manguito rotador. E eu provo pra você agora o porquê que ele não é, se você tá com essa dúvida aí. Olha só onde eu tenho a inserção do músculo redondo maior. Músculo redondo maior se insere ao redor da cabeça do húmero. O menor sim, o maior não, ó. O maior tá lá embaixo, tá aqui na junção do sulco intertubercular aqui, ó. Então ele tá fora. Só vale músculo que é do manguito rotador se ele tiver inserido nos tubérculos humerais. Esses tubérculos que vocês têm aqui no húmero, eles ocorrem pela inserção dos músculos do manguito rotador, quer ver? Vou tirá-los aqui para vocês verem, ó. Olha que interessante aqui, ó. Vou vir aqui no esqueleto e colocar os acidentes ósseos aqui. Os acidentes ósseos que a gente tem aqui na parte proximal do húmero são os seguintes, ó. Tá aqui, ó, cabeça do húmero, tubérculo menor, que é mais anterior, e aqui o tubérculo maior, que é mais lateral aqui, ó. Então, o que eu tenho na parte proximal do húmero, ó? Cabeça, pescoço, que é o colo, tá? Nesse caso aqui, esse aqui é o colo anatômico do húmero, aqui abaixo eu vou ter o colo cirúrgico, esse aqui é o colo anatômico, então tá aqui, ó. Cabeça, colo e tubérculos, ó. Tubérculo menor e tubérculo maior. Sabe como que você lembra aqui a parte proximal do húmero e do fêmur também é assim, ó. Ele tem cabeça, pescoço e ombros. Olha aqui, ó. Cabeça, o colo é o pescoço, tá? Porque colo significa pescoço, tá? Se você vê em inglês, olha aqui o nome, ó. Anatomical neck. Neck é pescoço, tá? Então, nos Estados Unidos, o que a gente chama de colo, eles chamam de pescoço. Eles chamam de pescoço do húmero mesmo. Então, nos Estados Unidos, o pessoal chama isso na língua inglesa, tá? Tanto pro húmero quanto pro fêmur, é pescoço. Então, tem aqui cabeça, pescoço e os tubérculos humerais, eles são os ombros aqui da região proximal do húmero. Tá vendo porque você tem que saber o nome dos acidentes anatômicos que a gente tem aqui, ó? Cabeça, pescoço e ombros, que são os tubérculos aqui, ó. O tubérculo menor é o ponto de inserção do subescapular. O tubérculo maior é o ponto de inserção dos outros 3 músculos do manguito, do supra, mais superiormente, do infra e do redondo menor, mais posteriormente aqui, ó. Tá bom? Então, são os pontos de inserção dos músculos do manguito. O redondo maior, ele vai se inserir mais abaixo aqui, ó. Por isso que o redondo maior, ele não é um músculo do manguito rotador, tá? Então já vamos tirar essa dúvida aí, você nunca mais vai perguntar isso pra ninguém, tá? Redondo maior não pertence ao manguito rotador. Tá claro isso? Então tá aqui, ó. Músculos que pertencem ao manguito, ó. Percebe agora, subescapular. Ele está inserido no tubérculo menor, supra, infra e redondo menor, inseridos no tubérculo maior do húmero aqui, ó. Ou seja, esses tubérculos humerais, eles foram formados pelo tracionamento dos músculos do manguito rotador. Entendeu, jovem? Vocês viram por que é importante vocês saberem tudo sobre os ossos? É importante que vocês saibam isso. Deixa eu mostrar algumas outras coisas interessantes sobre os ossos, que vocês têm que saber aqui também. A cavidade que abriga a cabeça do húmero é chamada cavidade glenoide. Sabe o que significa glenoide? Isso mesmo, cavidade rasa. É isso que significa gleno. Gleno é cavidade rasa. Oide, parecido com. Por isso que a cavidade glenoide tem esse nome aqui, ó. O nome glenoide significa cavidade rasa. Então aqui a gente tem um encaixe bem vagabundo, né? Baita de um cabeção de húmero e uma cavidade glenoide rasa. Sorte sua, jovem, que você tem isso aqui lá dentro, ó. Vocês têm aqui a cápsula da articulação glenomeral, ó. Isso aqui é a cápsula articular, é uma baita de uma cápsula frouxa. Então tem a cápsula da articulação, que vocês viram, saiu a cápsula. E aqui eu tenho os ligamentos de reforço da cápsula articular da glenomeral. Tá aqui esse ligamento que tá aqui superiormente, ó. Ligamento coraco-humeral. Vou fazer uma multiseleção, ó. E esses aqui são os ligamentos glenomerais, ó. Ligamento glenomeral superior, médio, e aqui o ligamento glenomeral inferior, que ele tem uma banda anterior e uma banda posterior aqui, ó. Tá? Então esse aí é o ligamento glenomeral inferior. Tem 2 bandas. Se eu tirar a galera aqui, ó, você vai ver aqui a membrana sinovial, tá? Da articulação
articulação glenumeral. Isso aqui é a bainha da cabeça longa do bíceps, tá? Que, como eu sei disso? Que ela corre no sulco intertubercular aqui, ó. Eu tenho essa aqui, a bainha, ó. A cabeça longa do bíceps vai correr aqui dentro e vai se inserir lá na parte superior da cabeça do húmero. É muito importante que vocês saibam desses detalhes, porque é uma das lesões mais frequentes do ombro se dá aqui na cabeça longa do bíceps. Isso aqui é a cabeça longa do bíceps, ó. A cabeça longa do bíceps, ela passa por dentro de uma bainha. Isso aqui é uma bainha sinovial. Percebe que a bainha sinovial aqui, ó, ela se funde com a membrana sinovial da glenumeral e aqui tá correndo líquido. Então, aqui acontece o seguinte, ó. Entre o tubérculo menor e o tubérculo maior, eu tenho um sulco, ó. Tem um sulcozinho aqui, ó. É o sulco intertubercular aqui, ó. É o sulco entre os dois tubérculos. E o tendão longo do bíceps, ele ainda fica estabilizado pelo ligamento transverso aqui, ó. Isso aqui é o ligamento transverso. Quando há ruptura desse ligamento transverso aqui, o tendão do bíceps fica instável no sulco aqui. E aí a pessoa sente dor, tá? Então isso aqui é uma das causas de dor no ombro. E olha que coisa interessante, ó. Quando o camarada tem tendinite da cabeça longa do bíceps, ele tem inflamação no tendão longo do bíceps, tá? Então ele vai ter inflamação no tendão, né? Na cabeça longa do bíceps. Tem gente que chama isso aqui de cabo longo do bíceps, pá. Então a tendinite ocorre no tendão. Quando o camarada tem a chamada tenossinovite, significa que ele está com uma inflamação na bainha tendínea do músculo bíceps braquial. Então, tenossinovite é a inflamação da bainha tendínea que geralmente está associada com a tendinite, tá? Isso aí geralmente você pega numa ultrassonografia. Na ultrassonografia eles conseguem detectar a diferença entre os dois, tá? Então você tem aqui a tenossinovite quando inflama a bainha do bíceps e a tendinite quando a lesão for na cabeça longa do bíceps. Então isso é uma coisa importante. E aqui vocês veem que ela se funde a membrana sinovial aqui da glenumeral. Se eu tirar aqui, ó, lá no interior da glenoide, vocês têm aqui uma estrutura chamada lábio glenoide, ó, que é o lábio glenoide ou labrum. Isso aqui é uma estrutura interessante porque ela aumenta a área de superfície da cavidade glenoide para adaptar melhor o formato raso da glenoide com a cabeça do húmero aqui. Então a gente tem uma estrutura muito parecida com o que seria a ação dos meniscos no joelho, né? Porque o joelho é a mesma coisa, né? Olha que desgraça que é a articulação do joelho também, ó. Se eu tirar aqui a parte ligamentar do joelho, ó, olha o que vocês vão ver aqui. Vocês têm aqui o platô tibial, que é reto, e aqui vocês têm os côndilos femorais, que são arredondados, ó. Por isso que eu tenho aqui no joelho os meniscos, ó. O menisco serve para adaptar o formato do platô tibial aos côndilos femorais. Jovem, se você achava que os meniscos eram somente para absorver impactos, essa aí é uma função terciária dos meniscos. A função primária dos meniscos é a adaptação do formato reto do platô tibial ao formato arredondado dos côndilos. Essa é a primeira função, tá? A adaptação. Então a função de amortecimento de impactos é uma função terciária. E eu tenho aqui uma estrutura bastante semelhante que é o lábio glenoide aqui, ó. E o lábio glenoide vai ter essa função de aumentar a área de superfície da glenoide para acomodar melhor a cabeça do húmero. Olha isso aqui, ó. A cabeça longa do bíceps, ó, ela vai se inserir na parte superior da cavidade glenoide aqui, ó, no chamado tubérculo supraglenoidal. E vocês veem aqui, ó, que ele se funde ao lábio glenoide aqui em cima. Existe um tipo de lesão na cabeça longa do bíceps, quando ela se dá aqui na origem da cabeça longa do bíceps, que ela gera uma ruptura dessa parte superior do lábio glenoide, é chamada slap lesion. A slap lesion é essa lesão superior aqui do lábio glenoide causada pelo tracionamento do tendão longo do bíceps, ó. Você vê que o tendão longo do bíceps, ele se insere logo acima da cavidade glenoide aqui, ó. E só para você não confundir, o tendão longo do tríceps, ele se insere no tubérculo infraglenoidal aqui embaixo. Olha que interessante, ó. Cabeça longa do tríceps aqui, ó. Ela se insere no tubérculo infraglenoidal. Se insere não, se origina, né? No tubérculo infraglenoidal. Tá vendo a diferença da cabeça longa do bíceps e do tríceps, ó? O bíceps tem relação com o tubérculo supraglenoidal, parte superior da glenoide. Cabeça longa do tríceps com a parte inferior da glenoide, tá bom? Quem está associado a lesões do lábio glenoide, slap lesion, cabeça longa do bíceps. Tá vendo porque você tem que saber tudo sobre os ossos? Porque os músculos ficam inseridos ou originados nos ossos e eles podem gerar lesões nos tecidos moles ou nos próprios ossos, tá bom? Como fraturas por avulsão, por exemplo. Isso pode acontecer aí em algumas partes do corpo. E eu deixei a parte de ombro para vocês aqui, ó. Que eu sei que vocês gostam de um PPTzinho aqui, ó. Isso aqui é um corte coronal, também chamado de corte frontal, da articulação do ombro. Olha que interessante, ó.
Quando você olha isso, você fica boiando, fica assim, mano, o que tá acontecendo aqui? É assim, ó, vou mostrar pra vocês tudo que a gente vê aqui, ó. Quando vocês pegarem um coronal do ombro, aqui, ó. Qual que é o ponto mais alto do ombro? Acrômio, tá aqui o acrômio. Beleza, qual que é a cavidade que abriga a cabeça do húmero? Cavidade glenoide, e aqui é a cabeça do húmero. Aqui eu tenho a cartilagem articular da glenoide, e aqui é a cartilagem articular da cabeça do húmero. Aqui eu tenho aquela projeção, que é o lábio glenoide, e a projeção inferior do lábio glenoide. O lábio glenoide, ele tem a função de aumentar a área de superfície da cavidade glenoide, que é muito rasa. Aqui o recesso infraglenoidal, da cápsula da articulação glenomeral, que você vê que ela é frouxa, e aqui ela é totalmente fechada aqui, ó. Aqui eu vou ter aquele, lembra o tendão da cabeça longa do bíceps? Tá aqui, ó. Isso aqui é o tendão longo do bíceps, ó. Ele vem aqui, ó, ele vai entrar aqui na bainha dele, ó. Isso aqui é a bainha do tendão longo do bíceps, aí essa bainha se funde à membrana sinovial da articulação glenomeral, e aí a cabeça longa do bíceps vai se inserir no tubérculo supraglenoidal, que tá aqui, ó. Isso aqui é o tubérculo supraglenoidal. E aqui eu tenho o músculo supraespinal vindo aqui, ó, para se inserir no tubérculo maior do húmero, ó. Tá? Então ele vai vir aqui. Então tudo que a gente precisava ver aqui no ombro, nesse corte coronal, vocês viram aí. E agora vem a parte mais importante. Rogério, por que eu tenho que saber tudo sobre ossos? Por isso aqui, ó. Vocês vão ver muito raio-x na vida de vocês. E aqui nesse raio-x a gente vê todas essas estruturas. Tá vendo aqui, ó? Cavidade glenoide rasa aqui, ó. Isso aqui é a glenoide. E aqui eu tenho a cabeça do húmero, ó. Aqui vocês não veem tecidos moles, tá? Porque é um raio-x. Raio-x, basicamente, a gente vê tecido ósseo. Aí algumas projeções de tecidos moles, mas basicamente tecido ósseo. Tá vendo que eu tenho uma alteração aqui na cabeça do húmero, ó? Isso aqui é sobreposição, tá? Porque aqui eu tenho a glenoide, né? Que ela é oval aqui, ó. E esse aqui é um ponto de sobreposição. Vocês percebem vários pontos de sobreposição óssea aqui, ó. Então isso aqui são pontos de sobreposição óssea. Aqui vocês têm os tubérculos humerais e aqui vocês têm aquele tubérculo maior, ó. Aquele tubérculo maior que fica mais nessa região lateral aqui, ó. E aqui vocês veem projeções de tecidos moles, ó. Então isso aqui é a musculatura do ombro aqui, ó. E aqui vocês veem também parte da musculatura, ela fica mais cinza por causa que ele dá uma transparência aí no raio-x, tá bom? Então é importante que vocês observem isso aqui, ó. E vocês veem que eu não tenho evidência de lesões aqui. Eu não tenho fratura de colo, fratura de tubérculo, fratura de cabeça, nada disso. É o raio-x aqui de uma articulação normal do ombro aqui. E aqui vocês veem essa parte mais branca aqui, ó. É porque a gente tem uma zona de transição aqui, né? Você tem a cabeça, que nessa região proximal dos ossos aqui, eu tenho o osso esponjoso. E ele não é tão denso quanto o osso compacto. Então esse osso das diáfises aqui, você vê que ele é mais branco, porque ele é mais denso. Aqui eu tenho o osso compacto. Ó. Então aqui é a zona de transição entre osso esponjoso e compacto aqui, ó. Fica mais brancão aqui, ó. Então aqui também é a zona de transição de onde eu vou ter o sulco intertubercular, tá? E aqui o tubérculo maior do húmero. Aqui vocês estão vendo uma vista da cavidade glenoide, a cartilagem articular da glenoide. Aqui o labrum, tá? O lábio glenoide aqui. E aí o que a gente entendeu aquela hora, ó. Crômio, que é a continuação da espinha da escápula. Processo coracoide, tá? Que é mais anterior aqui. Aqui eu tenho o ligamento coracoacromial, que é esse aqui. E aqui eu tenho o ligamento córacoclavicular, tá bom? Que o ligamento córacoclavicular, ele tem duas bandas, tá? Uma banda trapezoide e uma banda conoide, tá? Então esse aqui é o ligamento córacoclavicular. Aqui é a cápsula da articulação acromioclavicular. E aqui vocês têm, ó, a origem da cabeça longa do bíceps, lembra que ela se origina aqui no tubérculo supraglenoidal, e aqui a origem da cabeça longa do tríceps, ó, que é no tubérculo infraglenoidal aqui, ó. Então é isso que a gente tem aí. A nomenclatura anatômica é uma coisa muito importante no conhecimento que vocês têm quando vocês vão atender pacientes. É lógico que quando vocês começam a estudar, vocês não dão importância, porque, não vou usar isso para nada. Olha isso aqui, ó. O membro superior e o membro inferior, imagem e semelhança um do outro aqui. Olha que interessante, ó. A parte proximal do ombro, ela é muito parecida com a parte proximal do quadril. A gente tem cabeça, colo, blá blá blá. A parte do cotovelo é muito parecida com o joelho, nos seus movimentos e na sua estrutura. O antebraço é muito parecido com a perna e a região da mão é muito parecida com o pé. Então, quando vocês estudam o membro superior, basicamente o que você estuda no membro superior, você aplica ao membro inferior. Olha isso aqui, ó. Sabe quais são as partes que a gente divide aqui a parte proximal do fêmur? Como que eu divido a parte proximal do húmero? Cabeça, colo, tubérculo menor, tubérculo maior. Falou?
Tá, legal. Estudei húmero. Olha o que você tem aqui. Fêmur, cabeça, colo, que é mais comprido, porque o colo do fêmur é um braço de alavanca para os músculos do quadril. É diferente a função do quadril e do ombro, evidentemente. Só que eu tenho aqui também, ó, cabeça, colo e o que eram os tubérculos humerais, né? Que, ó, cabeça, pescoço e ombros. Olha aqui, ó, cabeça, pescoço e os ombros do fêmur são os trocânteres. Eu tenho aqui lateralmente um trocânter maior e aqui medialmente eu tenho um trocânter menor. A única diferença do húmero para o fêmur é o nome dos acidentes ósseos, que no fêmur a gente tem trocânter e no húmero a gente tem tubérculo. É claro, o colo do fêmur é mais longo. A gente tem aqui algumas diferenças anatômicas do colo do fêmur também entre pessoas longilíneas, brevilíneas. Então a gente tem diferenças de angulação aqui. É que a gente tem que ter esse braço de alavanca aqui. Se você não tivesse esse colo, se ele fosse curto, você não ia conseguir fazer os movimentos do quadril e muito menos andar. Então o colo longo permite que a gente ande e faça movimentos no quadril, pule, faça o que a gente queira. Mas vocês perceberam que estudar a parte proximal do ombro te dá uma projeção, uma ideia de estudo da região proximal do quadril? Olha só, cabeça do húmero, cabeça do fêmur. Colo do húmero, colo do húmero. Esse aqui é o colo anatômico do húmero, colo do fêmur. Tubérculo maior do húmero, trocânter maior do fêmur, tubérculo menor do húmero, trocânter menor do fêmur. Se você estuda a parte proximal do ombro, você estuda a parte proximal do quadril, porque um é imagem e semelhança do outro. Pegou a referência?